Quando a gente vai aplicar a integral por substituição, a gente precisa identificar na função a composição. E se essa composição está associada com funções trigonométricas, como é que a gente resolve essa integral? Nesse vídeo, a gente vai resolver 5 exercícios do livro de cálculo A da dívida Miriam, onde a gente tem que resolver uma integral usando substituição de funções trigonométricas. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os exercícios da seção 6.4 que a gente vai resolver são o exercício 9, 10, 11, 43 e 45. Eu escolhi esses 5 exercícios para a gente resolver porque eles têm a mesma ideia, o mesmo tipo de construção, de sequência ali de resolução e eles estão associados com funções trigonométricas. Mas todos eles a gente vai usar o método da substituição. Então, a gente vai começar falando do exercício 10 aqui, porque ele está falando de seno e cosseno, é mais fácil do que falar de tangente e secante, acredito. No exercício 10, a gente tem que calcular a integral de seno a 4 de x cosseno de x. E aí a gente precisa identificar a composição ali nessa integral, nessas funções que aparecem. Como a gente tem apenas um cosseno vezes uma outra função que depende de seno, e essa função que depende de seno ali tem essa potência 4, a gente já consegue identificar que a composição está aqui no seno elevado a 4. E aí a u sempre vai ser a função que está dentro. Quem que está dentro? É o seno que está elevado a 4. Então, a nossa u vai ser a seno. Em geral, quando a gente tem uma função trigonométrica que está elevada a uma potência vezes outra que não está elevada à potência, a gente vai considerar como sendo u a nossa função que está elevada a essa potência. Aqui, então, a gente precisa, na hora de substituir, também trocar esse dx, porque a ideia da substituição é fazer uma mudança de variável, é trocar a variável x por uma variável nova que a gente chama em geral de u. Então, eu estou dizendo que o seno de x é u, só que tudo que tem x também tem que sumir e virar u de alguma maneira. Então, para isso, a gente vai precisar trocar esse dx. Como é que a gente troca esse dx? A gente vai derivar a função u, derivada de seno é cosseno de x. Como aqui eu percebo que também tem cosseno dx, eu vou passar esse dx para cá multiplicando. E aí, eu tenho uma definição para cosseno de x dx. Eu transformei esse cosseno de x dx como sendo um du, que é a nova variável que a gente está construindo aqui. Então, essa integral vai ficar como? A integral de seno a 4 vai ficar a integral de u elevado a 4, porque a gente troca o seno por u, e a gente acabou de definir que cosseno de x dx é du. Então, vai ficar uma integral de u a 4 du, uma integral de potência. A gente soma aqui no expoente e divide por essa mesma soma. Então, vai ficar u elevado a 5 dividido por 5, como é uma integral indefinida, mais c. E agora a gente volta para a variável inicial. Eu não posso deixar na variável u, onde tem u, eu troco por seno de x. Só que vai ficar seno elevado a 5 de x sobre 5 mais c. Então, tu identificou que tem uma integral produto de duas funções trigonométricas, uma está numa potência qualquer e a outra não, a nossa u vai ser aquela função que está ali elevada a essa potência. Eu vou pegar agora para a gente resolver a 43, que é a mesma ideia que a gente fez ali para 10. A gente tem um seno elevado a uma potência qualquer vezes um cosseno. Aqui a gente tem o 2θ, mas o 2θ não vai interferir na nossa resolução, ele vai acrescentar apenas uma constante. Quem que vai ser a u nesse caso? A u vai ser seno de 2θ, que é esse termo que está elevado a uma potência. O cosseno só está ali multiplicando, ele não está elevado a nenhuma potência. E agora a gente vai derivar essa função. Só que a derivada de seno de 2θ vai ser cosseno de 2θ. Como tem aquele 2 ali dentro do seno, ele vai aparecer multiplicando na frente, porque a gente tem que usar a regra da cadeia para derivar essa função. Então, a derivada de seno de 2θ é 2 cosseno de 2θ. E aí, a gente percebe que tem um cosseno de θ dθ. Então, vou ajustar isso, vou passar esse 2 que vai ficar atrapalhando aqui, dividindo o du, e o dθ aqui para o lado direito. Vai ficar, então, du sobre 2 é igual a cosseno de 2θ dθ. E aí, eu vou substituir aqui. Então, o integral de seno vai ficar
u na meio, porque a gente troca o seno por u, e o cosseno de 2θ dθ a gente acabou de definir como sendo du sobre 2. E aí a gente tem de novo uma integral de potência. Mesmo que seja uma potência fracionária, é uma potência. Esse 2 que está aqui, ele não interfere na nossa integral, então ele pode sair, inclusive, da integral, vai ficar a integral de u na meio du, vezes esse meio que está aqui na frente. A integral de u na meio, a gente vai somar 1 no expoente e dividir por essa soma. Então, vai ficar 1 meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios. Só que isso tudo ainda está multiplicado por meio, mais a constante de integração. E aí eu preciso ajustar isso aí, né? Porque deixar com fração dividido por fração, nenhum professor gosta. A gente tem que sempre tentar simplificar, deixar o mais limpo possível essas informações. Então, eu observo que esse 2 eu vou poder cancelar com esse 2. Como os dois estão no denominador e a gente está falando de uma divisão, eu já posso cancelar, então vai ficar u na 3 meios dividido por 3, mais a constante de integração. Só que eu já substituí o u por seno de 2θ. A resolução foi idêntica ao que a gente fez lá para questão 10. Aqui o que dificultou um pouquinho mais é que a gente tinha uma potência fracionária e tinha esse 2 ali dentro do argumento do seno, mas o processo é idêntico. Aqui, nesses dois exemplos, no 10 e no 43, a gente estava falando de produto de duas funções trigonométricas. Aqui na questão 11, a gente vai ter agora uma divisão de duas funções trigonométricas. E a gente vai levar em consideração a mesma ideia que fez lá para 10 e para 43. A gente vai considerar a função u, aquela que está elevada a alguma potência. Então, aqui a gente tem o cosseno elevado a 5 e tem o seno somente na potência 1, então é u. Então, o u vai ser cosseno de x. Quando eu derivo o cosseno em relação a x, isso é igual a menos seno de x. Então, eu já percebo que vai aparecer um seno para compensar esse que está ali no numerador. Também aparece esse menos, só que esse menos a gente passa aqui para frente, vai ficar menos du igual a seno de x dx. E agora sim eu vou substituir. Só que a gente vai ter o seguinte, o seno de x dx é menos du, então eu coloquei aqui no numerador. Já o cosseno é u, então ficou u elevado a 5. E aí a gente tem de novo uma integral de potência, só que para a gente continuar seguindo esse cálculo, a gente precisa primeiro ajustar. Então eu vou tirar esse menos da integral e vou inverter o sinal do expoente. Já que essa potência está no denominador, eu vou levar para o numerador, trocando o sinal do expoente, usando aquelas propriedades de potenciação. E essa integral, então, eu vou usar a regra da potência para fazer a integral. Só que vai ficar menos 5 mais 1. Então, vai ficar menos 4 dividido por menos 4. Mantive o menos aqui na frente e somei a constante de integração. Agora, esse menos com esse menos acaba cancelando e vai ficar 1 sobre 4u na 4. O menos cancelou com o menos. O 4 ficou no denominador. E esse u que estava elevado a menos 4, eu inverti. Ele estava no numerador, eu passei ele para o denominador, trocando o sinal do expoente. Por isso que ficou u elevado a 4. E para finalizar, a gente volta e escreve o cosseno no lugar do u. E aí a gente tem que a integral de seno, cosseno elevado a 5 de x dx, é igual a 1 sobre 4 cosseno elevado a 4 de x mais c. Finalizamos a integral. Porém, se a gente procurar em algumas respostas ou usar algum software, por exemplo, para resolver, pode ser que ele não te dê essa integral. E aí você vai pensar, nossa, fiz errado. Não, a gente pode fazer umas manipulações usando os conceitos de funções trigonométricas e reescrever essa resposta final de uma maneira diferente. A gente pode aqui reescrever esse 1 como sendo 1 elevado a 4. Então, vai ficar 1 elevado a 4 dividido por cosseno a 4 de x. E aí, eu usei propriedade de potenciação, que quando eu tenho tanto o numerador quanto o denominador elevado à mesma potência, a gente pode colocar para fora dessa fração. E se a gente resolver essa potência, a gente vai chegar no mesmo valor que está aqui. Então, 1 elevado a 4 é 1 vezes 1 dá 1. Cosseno elevado a 4 vezes 4 dá esse cosseno a 4 vezes 4. Mas isso aqui, 1 sobre cosseno de x, por
por definição, é secante. Então, vai ficar secante elevado a 4 de x. 1/4 secante elevado a 4 de x mais c. A mesma ideia que a gente aplicou na 11, a gente vai aplicar para 45, já que a gente está com uma divisão de funções trigonométricas. Qual que é a diferença aqui, né? Aqui a gente vai mudar o denominador um pouco. De vez de ter só a função trigonométrica, tem esse 5 menos a função trigonométrica. Mas esse 5, quando a gente deriva, ele não interfere, ele zera. Então, para a gente fazer a resolução, vai ser o mesmo processo, né? Quem está elevado a alguma potência? O denominador. Então, eu vou pegar todo esse termo que está ali dentro dessa potência ao cubo. Ou seja, o U vai ser 5 menos cosseno de θ. Se em vez desse 5 tiver outra coisa que depende de θ, é muito provável que a gente não consiga fazer pelo método da substituição, tendo apenas o seno. Teria que ter mais algum termo aqui em cima para a gente ajustar e compensar. Mas constante é ok, a gente deriva da zero e não atrapalha. Derivada de U, então vai ficar derivada de 5 é zero e a derivada de cosseno é menos seno, só que tem um menos aqui, então vai ficar seno positivo. E aí, esse seno de θ, com esse θ aqui, vai virar o nosso du, né? Só passei o dθ aqui para o outro lado. Assim, quando eu substituir, vai ficar seno de θ dθ é o nosso du, e tudo que está aqui embaixo elevado ao cubo é o nosso u elevado ao cubo. Então, ficamos com uma integral de potência de novo. Para a gente resolver essa integral, precisa passar esse u ao cubo lá para o numerador, trocando o sinal do expoente para menos, né? Já que estava mais, vai passar para menos. E agora sim eu integro. Então, menos 3 mais 1 dá menos 2 dividido por menos 2 mais a constante de integração. Como o meu u é 5 menos cosseno de θ, eu vou substituir aqui. Antes disso, eu vou usar a propriedade de potenciação que leva lá para baixo esse u. Então, vai ficar menos, que estava aqui. Como esse u na menos 2 foi tudo para baixo, a gente tem que acrescentar o 1 aqui no numerador. Então, vai ficar 1 sobre 2u² mais a constante c. E o u é 5 menos cosseno de θ, então a gente tem a nossa resposta aqui, né, com a variável inicial, que é o θ. E agora a gente vai voltar para a primeira questão, né, para a questão 9, que é a proposta para esse vídeo. Por que eu deixei ela por último? Porque ela traz, então, essas funções tangente e secante para a gente integrar. E essa integral aqui, ela pode ser feita de duas maneiras, usando duas substituições diferentes. Então, vou mostrar essas duas maneiras. Da primeira maneira, vai ser o que a gente já estava fazendo ali, né, para as funções trigonométricas. A gente vai olhar para a função trigonométrica que tem a potência. Então, eu devo escolher a u como secante de θ. Sempre tem aí do lado a sua tabelinha de derivada integral para facilitar os processos, né? A derivada da secante é tangente de x secante de x. Então, a gente já tem uma tangente para compensar com isso e apareceu a secante. Só que essa secante, por definição, é 1. Então, eu vou trocar essa secante por u, vai ficar du, tangente de x, u e o dx aqui do lado. Eu vou isolar o dx para poder substituir aqui. Então, eu passei a tangente, dividindo aqui o du, e também passei a secante, só que a secante eu já chamei pelo novo nome que a gente está dando, que é u. E agora eu vou substituir aqui. Então, vai ficar tangente de x, a secante ao quadrado virou u quadrado, e o dx virou du sobre tangente de x vezes u. Se eu quisesse já juntar a tangente de x dx, também poderia fazer isso, né? Mas agora a gente consegue cancelar aqui, e a nova integral não vai mais depender do tangente de x. Eu também consigo simplificar u com u. Vai ficar só apenas u, né? Du. Integral de u du, que é u quadrado sobre 2 mais c. E daí, para finalizar, a gente volta e substitui u como secante ao quadrado de x sobre 2 mais c, né? Finalizamos essa integral usando mais ou menos a ideia que a gente fez ali para as outras, sempre olhando ali para a potência que aparece, considerando a u o termo que está dentro dessa potência. Só que pode ser que, se você use algum software ou até mesmo resposta de livros, você não encontre essa resposta. Você encontre uma resposta diferente, mas equivalente. Porque secante a gente pode trocar, secante ao quadrado a gente pode trocar por 1 mais tangente ao quadrado de x.
tá? Isso é por definição. A gente tem algumas identidades trigonométricas e essa é uma das identidades trigonométricas que a gente pode utilizar. Então, a gente vai ter a tangente ao quadrado sobre 2 mais a constante c mais meio, que é equivalente a dizer que a gente tem uma tangente ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante. Esse meio que apareceu aqui quando a gente fez essa mudança de secante para 1 mais tangente ao quadrado, a gente vai incorporar junto com essa constante aqui, virando uma outra constante. E essa é uma outra forma, né, uma outra resposta para essa integral aqui. Porém, se a gente fizer uma escolha diferente para u, a gente vai chegar nessa resposta já um pouquinho mais rápido. Que escolha seria essa? De vez a gente usar a secante como sendo a u, a gente vai considerar a tangente. Por quê? Esse é um caso bem especial, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. E aí eu vou ter uma secante ao quadrado para compensar essa que aparece. Então, du é igual a secante ao quadrado de x dx. E aí, quando eu substituir, vai ficar a integral de u du, porque a tangente é a u e a secante ao quadrado de x dx é o du. A integral de u du é o quadrado sobre 2 mais c. E a minha função u é a tangente ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante. Chegamos na mesma resposta, tá? Esse c aqui é equivalente àquele outro c lá, porque lá a gente, quando fez a integral, precisou ajustar a c com aquele 1/2, mas o importante é que a nossa primitiva, o termo aqui com tangente ao quadrado de x sobre 2, é igual nos dois termos e a constante, daí a gente ajusta. Finalizamos assim a resolução desses 5 exercícios ali da seção 6.4 do livro de cálculo A da Diva e da Miriam. E, em geral, quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas que a gente vai precisar fazer algum tipo de manipulação, a gente vai precisar usar as identidades trigonométricas. Então, sempre tenha em mão a tabela de derivadas, né? E tenha sempre em mão também, junto com essa tabela, as identidades trigonométricas, porque elas aparecem com alguma frequência aí quando a gente está trabalhando com funções trigonométricas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco mais sobre funções trigonométricas, né? Como integrar funções trigonométricas e também a integral por substituição. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.